Olá, seja muito bem-vindo ao workshop Descubra o Sentido da Vida e Alcance os Seus Objetivos. Meu nome é Martiniano Borges, nós já conversamos, há um tempo atrás, e eu quero iniciar esse workshop com essa aula inaugural, uma aula zero. Eu que já fiz aí nos últimos 15 anos dezenas ou centenas de processos de coaching, consultoria, mentoria, nós temos um costume interessante que é o de, antes de iniciar o processo de consultoria ou de coaching, a gente faz uma sessão zero, uma sessão inicial apenas onde se discute a forma como as coisas funcionam e o tom, o espírito, aquilo que vai permear as nossas sessões daqui para frente. Então essa é uma aula inaugural, uma aula zero, a aula onde nós vamos dar o tom daquilo que tem a ver de verdade com o tema e a forma como nós vamos abordar esse tema. Lembrando que o tema é Descubra o Sentido da Vida e Alcance os Seus Objetivos. Eu trago esse tema porque existem muitas pessoas que tentam alcançar objetivos e não conseguem. Muitas vezes não conseguem porque um dos motivos centrais é justamente esse. Ele tem objetivos grandes, objetivos nobres, objetivos que realmente fariam a diferença na sua própria vida, na vida de outros, mas não são objetivos que estão em ligação, em conexão, engrenagem com o sentido da vida dessa pessoa. Então, quer dizer, você pode ter aí um bom emprego, um bom salário, você pode ter uma boa empresa, você pode ter diversas condições favoráveis a você, mas você ainda se sente incomodado pela questão. Qual é a minha missão? Qual é a razão da minha vida? Para o que eu devo viver de verdade? E se eu tenho algum tipo de sofrimento, se você vive alguma espécie de dor, de tristeza ou de sofrimento, como eu posso, até dentro deste processo doloroso, viver e colocar em prática a minha vida, uma vida cheia de sentido, cheia de significado? Como que eu posso viver a vida com consciência daquilo que eu quero, daquilo que para mim eu sei que é importante, daquilo que eu sei que carrega consigo toda a minha essência, o meu ser. Uma vida onde você vive, onde você se realiza, e não apenas alcança objetivos. Que bom fosse, que bom seria se as pessoas pudessem viver objetivos ligados diretamente ao seu sentido, aquilo que a faz andar de cabeça erguida, saber que está sendo útil e saber que não é útil assim apenas para os outros, mas também para si mesmo. Estou te introduzindo toda essa história, porque o que eu quero trazer aqui é a figura de uma pessoa que é muito importante, uma inspiração para todos aqueles interessados em coaching, em mentoria, em consultoria, todos aqueles que procuram autodesenvolvimento. Existe uma figura na antiguidade, especialmente na antiguidade grega, que é a grande influência metodológica para todos nós. Então, se você aí gosta de coaching, então você precisa se atentar para esse personagem que eu quero dizer aqui para você quem é. Vamos falar um pouco sobre Sócrates. Sócrates, filósofo grego, talvez aquele que a gente possa considerar como o pai da filosofia, até mesmo da filosofia moderna, como a gente pensa hoje em dia, que viveu 400 anos antes de Cristo. Viveu na Grécia, 400 anos antes de Cristo, foi morrer por volta aí com 70 anos de idade, que para a época era uma pessoa bem velha e bem idosa.
Sócrates tinha uma preocupação com a sua maiêutica, com a forma como se aprende, com a forma como se chega na verdade. E a sua maiêutica, ele dizia que era uma espécie de parto, né, das ideias. Sócrates não deixou nada escrito. Ele mesmo nunca foi lá escrever um livro, né, um artigo, né, ele não tinha um blog na época. Ele não escreveu, ele até tinha uma ideia um tanto conservadora para a época, que era a ideia de que a escrita traía a memória. Então ele preferia não escrever e ter as coisas dentro da memória. Então Sócrates, nessa intenção de levar as ideias a nascerem por meio do parto das ideias, ele possuía um método muito importante, que era o método da dúvida. O método de se duvidar e de se colocar em xeque qualquer ideia, principalmente as certezas. Se você tivesse uma certeza e viesse discutir com Sócrates sobre a sua certeza, ele iria colocar para você diversas dúvidas, diversas questões que fariam com que você, no final das contas, dissesse assim: eu acho que eu não sabia mesmo como que deveria ser essa história, eu acho que eu não estava tão certo assim, eu acho que eu preciso rever minhas ideias. E quem sabe até colocar as ideias em xeque, à prova, para ter mais certeza, mais segurança com relação àquelas certezas que a pessoa já tinha. Então, o método socrático é esse método da dúvida, colocar as coisas e as certezas e as seguranças em xeque, rediscuti-las. O fato é que, para que se busca uma certeza? Para se chegar à verdade, né? Para que a gente estuda? Para que você se analisa? Para que você lê? Por que você se interessa? Porque você tem dentro de si um sentimento de busca, né? Uma necessidade de busca da verdade. É por isso que nas próximas aulas nós teremos a questão da realidade, de quem sou eu na realidade, a questão das autossabotagens, como nos livrar, né, dessas mentiras que têm peso de verdade e que nos fazem, né, viver a vida com raciocínio, com lógica, mas com uma lógica falsificada. E como criar um plano, ou seja, tudo para tentar nos aproximar da verdade, da realidade da vida e nos afastar, né, o máximo possível da vida míope, da vida nublada, da vida falsificada. Queremos chegar mais perto da verdade. Mas para quê? Por que a gente deve querer chegar mais perto da verdade? Por que a gente deve querer ser inteligente? Na verdade, o Sócrates está dizendo o seguinte, que ser sábio, ser alguém que ama a sabedoria, uma filosofia, não é um fim em si mesmo. Para o Sócrates, gerar parto das ideias, nascer ideias, entender a verdade, se aproximar da realidade, não é um fim em si mesmo, mas sim é um caminho que se busca diariamente e que se exerce por meio da virtude. Uma palavra em completo desuso, né, hoje em dia. Hoje em dia as pessoas já não querem mais pensar em virtude, em moral, em ética, né? Elas querem pensar em o que fazer para chegar mais rápido, o que fazer para ter mais prazer, o que fazer para não ter dor, quais crenças eu devo ter para pacificar o meu entendimento, né? Ou para pacificar a minha existência. Para o Sócrates não, para o Sócrates a verdade é algo que se conquista por meio de uma vida que anda na virtude. Então eu quero ler
uma pequena parte de um diálogo, né, de Sócrates. Eu disse que o Sócrates não deixou nada escrito, né? Como eu disse, ele não escreveu nada, mas alguém escreveu por ele, que foi seu discípulo, seu aluno Platão. Então você tem os diálogos, né, o livro de Platão, que são diversos capítulos, diversos diálogos, onde você tem Sócrates como personagem principal conversando com as pessoas, homens, mulheres, jovens, né, com políticos, e ele vai conversando e você vê que ele não ensina diretamente nada, né? O que ele faz é perguntas o tempo inteiro. Aliás, uma única, talvez, né, das grandes coisas que ele ensinou é aquela frase que todos conhecemos, que quando ele diz assim, só sei que nada sei. Essa é a certeza que eu tenho de que eu não sei ainda, de que eu preciso aprender, de que eu vou descobrir, de que eu ainda quero descobrir. Bom, chegar no conhecimento por meio da virtude. Entender e viver na verdade por meio da virtude. Entrar na realidade da vida por meio da virtude. Sócrates, numa dessas conversas, ele faz um diálogo com alguém ali da época, e ele chega a contar uma história, que é a história daquele super-herói, né? Aquele super-herói não, mas é a história daquele herói grego chamado Hércules. Aquele super, né, forte, e que foi um herói da mitologia grega. Ele diz assim, que chegou numa certa idade, o Hércules, quando ele estava jovem, e é aquela idade onde você tem que se decidir se você vai viver a vida de forma séria, buscando a virtude, ou você vai viver uma vida baseada no vício, na moleza, na vida fácil, na vida dos bares, dos botecos, né? Daquela vida que você vive, até que se diverte, mas sem sentido, né? Perdida. Com ela você não produziu, você não plantou, você não fez filosofia, você não entendeu nada, você apenas foi aquele que ficou ali, vivo. Vivo, mas sem substância, sem significado. Então ele diz que o Hércules estava naquela idade, tendo que decidir se iria partir para o vício ou para a virtude. E apareceu diante dele duas mulheres, uma metáfora, né? Duas mulheres. Uma muito bonita, mas que você percebia que ela se achava muito bonita, ela se sentia bela. Ela olhava o tempo inteiro para ver se os outros estavam olhando para ela, e ela se olhava o tempo inteiro. Diz que ela olhava o tempo todo para os lados para ver como é que a sombra dela se colocava, se estava tudo bem, tudo bonito, tudo perfeito. O nome dessa mulher era Felicidade. Ou, como alguns costumavam chamá-la, ela diz, né, que era também Perversidade. E a outra era aquela moça, né, aquela mulher mais séria, de uma beleza mais limpa, com menos maquiagens, com menos trejeitos, com menos afetação, que era uma beleza límpida, uma beleza que ele diz até que tinha vestes brancas, que era uma beleza daquela que nem sabe o quão bonita é. E o nome desta era Virtude. O fato é que a mulher que se chamava Felicidade, Perversidade, oferece para o Hércules uma vida. Ela chega para ele e diz assim, Hércules, se você andar comigo, você, sendo meu amigo, você vai poder desfrutar de tudo de bom e melhor da vida, sem nunca ter que sofrer, sem nunca ter que trabalhar, sem nunca ter que dar duro. O seu rosto não precisará mais sentir o gosto do sol, né, o calor do sol e o gosto do suor. Você vai poder viver de desfrute.
buscando entender o sabor dos caros vinhos, das guloseimas, né? E de tudo que a vida fácil tem para oferecer. Você não vai precisar se esforçar, porque você vai conseguir ter vantagem em tudo que os outros fizerem. Chega outra mulher para o Hércules e explica a proposta que ela tem. E aí eu já vou começar lendo a proposta da virtude. Ela diz assim: eu também venho a ti, Hércules. Conheço os que te deram a luz e desde tua infância penetrei-te o caráter. Assim espero que, se tomares o caminho que traz a mim, serás um dia autor de ilustre e belos e gloriosos feitos. Não te iludirei com promessas de prazeres. Expor-te-ei o que existe com verdade e tal qual o dispuseram os deuses. Do que há realmente honesto e belo, nada concedem os deuses aos homens sem sacrifício e diligência. Queres que os deuses te sejam propícios? Preiteia-os. Ambicionas a estima dos teus amigos? Beneficia-os. Desejas que uma nação te honre? Serve-a. Queres que a Grécia inteira admire teu valor? Procura ser-lhe útil. Desejas que a terra te prodigalize seus frutos? Cultive-a. Preferes enriquecer com rebanhos? Apacenta-os. Aspiras a fazer-te grande pela guerra? Queres tornar livres teus amigos e triunfar de teus inimigos? Aprende a arte da guerra com aqueles que a conhecem, exercita-te em pôr-lhes em prática as lições. Desejas adquirir força física? Habitua o corpo ao império da inteligência e tempera-o no trabalho e no suor. Olha que proposta, né, que a virtude faz para o Hércules. Aí a perversidade, retomando no dizer de Prótico, diz: compreendes, Hércules, quão penoso e longo é o caminho da felicidade que te propõe essa mulher? Enquanto eu é por estrada fácil e breve que te conduzirei à alegria. E aí a virtude se irrita. E exclama: mísera! Que bens que possuis? Que prazeres podes conhecer, tu que nada queres fazer para comprá-los? Sequer deixas nascer o desejo, farta de tudo antes de ter desejado coisa alguma. Comes antes da fome, bebes antes da sede. Para comer com prazer, vives à caça de cozinheiros. Para beber com prazer, procuras beber vinhos caríssimos. E no verão, quando está calor, corres a toda parte em busca da neve. Aquela pessoa insatisfeita, né? Para dormir agradavelmente, procuras cobertas macias e leitos flexíveis, porque não é o cansaço, e sim a ociosidade que te faz desejar o sono. Já viu aquela pessoa? Né? Quanto mais ela dorme, mais ela quer dormir, quanto menos ela faz, mais ela está cansada. Em amor, olha o que ela faz quando ela quer amor. Provocas a necessidade antes de senti-la. Usas de 1000 artifícios e te serves de todos. Assim é em verdade que forma teus amigos. Como que ela faz com os amigos? À noite você os degrada e de dia os adormece, durante os instantes mais preciosos. E assim vai. Imortal, foste rechaçada pelos deuses e os homens de bem te desprezam. Nunca te acariciou os ouvidos o mais adulador dos sons. Nem o elogio está suficiente para ela. De um louvor, nem jamais contemplaste uma boa ação praticada por ti. Quem daria fé a tuas palavras? Quem te socorreria na precisão? Qual o homem de bom senso que ousaria misturar-se a teu bulhento cortejo? Os que te seguem, olha só quem seguem, veja só quem são as pessoas que seguem essa felicidade perversa. Se são jovens, são impotentes de corpo.
Se velhos, é porque eles têm a alma embrutecida. Nédios na juventude, por via da ociosidade, emagrecem ao peso de trabalhosa velhice. Envergonhados do que fizeram, atormentados do que têm de fazer, borboletearam na primavera da vida de prazer em prazer e diferiram as penas para o outono da existência. É isso. Não basta conhecer a verdade. Aliás, sem virtude é até que impossível, né, conhecer a verdade. Porque nada vai ser verdade, nada vai ser realidade se não for realidade para você. Se não for experiência vívida, real para você. De que adianta saber tanta coisa, ter tantos objetivos, se eles não são verdade para você? O que adianta, de repente, alcançar de tudo na vida, se esse tudo não significa nada para você? Se é apenas objetivos herdados, são objetivos apenas catados durante o caminho. Chegaram para você e te falaram, tá aqui, ó, você está promovido, faça isso. Tá aqui, você não teve oportunidade de escola, você não teve como estudar, você nasceu pobre, você sofreu, Então, é isso que te resta, faça isso. E aí você foi pegando. Ou você é tão rico e tão bom, ou tão ruim, e você acredita em tudo aquilo e vai pegando para você. Ou te falaram que você era mentiroso, você acreditou. Ou te falaram que você era tão bonzinho que era incapaz de brigar com qualquer um que fosse, e aí você se tornou essa pessoa que aguenta tudo com um sorrisinho murcho no rosto, sendo educado com todos, quando você poderia mandá-los passear, mandá-los às favas, mas você ainda carente, né, de afetividade, buscando aprovação social, buscando se identificar com o seu grupo. Isso não é a verdade, isso não é a realidade. Se você quer conhecer a realidade, quer conhecer a verdade e quer descobrir o sentido da sua vida, comece a entender que você vai suar, e vai suar os olhos, e vai suar tudo, porque você vai ter que ver a realidade, vai ter que exercitar, sair da ilusão, sair da necessidade afetiva, de buscar a aprovação dos outros, de querer ter uma vida fácil, uma vida onde você vai poder viver de cabeça erguida. É aquela vida onde você vive a realidade, porque a realidade de quem você é e daquilo que te circunda, as circunstâncias, elas te empurram, elas são a missão, elas são aquilo que você tem como trabalho, como matéria para trabalhar e para viver hoje. Bom, é isso. Eu quero agora pedir para você colocar a sua questão, a sua dúvida, o seu pensamento, que você complemente de alguma forma tudo isso que eu falei, ou que você contradiga, ou que você, sei lá, pelo menos dê um oi, agradeça, e vou ficar muito feliz se puder ver o seu comentário aqui embaixo, na área de comentários do Facebook, que está aqui no nosso site. Convide mais pessoas, o workshop está apenas começando, ainda temos mais 4 aulas pela frente, e esse é o tom que vamos ter daqui para frente, de pensar a vida, o sentido da vida, como resultado de uma interpretação da realidade. Realidade que custa suor, custa empenho, custa sacrifício, custa disciplina, custa vontade, custa desejo, custa presença, custa coragem, custa postura, firmeza, custa ser você mesmo.